povo, tudo bem? Sei que eu ando sumida, precisei de um tempo pra mim, tava requerendo esse tempinho, mas eu vim aqui, na verdade, só pra poder compartilhar com vocês uma coisa que eu achei tão sensacional. Eu tô no meio aqui do processo de uma mesa pra nós mesmos, e aí me veio essa demanda aqui, né, essa consciência aqui na mesa, que eu achei sensacional e eu escolhi vir aqui compartilhar com vocês também. Olha só que interessante, né? Primeiro eu vou só fazer uma explicação prévia para quem nunca ouviu falar sobre isso. Dentro do Axis, dentro de outras linhas também, mas o Axis é a forma mais fácil de explicar isso daqui, porque ele vai muito direto ao ponto. Dentro do Axis a gente coloca o seguinte, né? Que a gente... que existe que o nosso corpo tem uma sabedoria do saber ser aqui da Terra, que faz com que ele simplesmente saiba como reconhecer o que fazer e como fazer as coisas. Então a gente está sempre muito numa conexão com o nosso corpo para entender, começar a reconhecer, começar a entender o movimento que o nosso próprio corpo faz, que é de expandir quando é um sim, contrair quando é um não, e reconhecer como que a gente pode ir construindo, digamos assim, o nosso caminho a partir desse movimento de reconhecimento do meu corpo, e a partir desse reconhecimento do meu corpo, reconhecer o que está disponível para mim em volta, saindo do ponto de vista fixo que a gente criou no universo mental, né? Só do nosso ponto de vista, né, puramente mental das coisas. Então, para a gente conseguir sair da mente, entrar no nosso corpo, para entrar na sabedoria do nosso ser, a gente vai para o reconhecimento e a percepção do corpo. A gente tem muito ponto de vista fixo sobre o corpo na nossa sociedade, enfim, ao longo da nossa história nós tivemos isso muito. Então, às vezes é um pouco desafiador, assim, descer completamente ao corpo, corporificar a nossa sabedoria, compreender a corporificação da nossa sabedoria. E aí, uma das formas que eu acho que ajuda bastante também, conectando com essa história de ouvir o corpo, reconhecer o corpo e tudo mais, é entender essa sabedoria inata, que é uma coisa assim, que muita gente fala, mas que o Cryon, por exemplo, fala de uma forma bem interessante. Cryon do Serviço Magnético, para quem nunca ouviu, uma referência interessante, traz algumas coisas interessantes. E ele sempre fala muito sobre a inata, né? A sabedoria inata, como essa sabedoria que mora já dentro do nosso corpo. E é interessante porque, dentro da minha experiência, eu sempre percebo, né, sempre vem, em algum momento, sempre vem essa apresentação desse lugar, dessa sabedoria que tem dentro do nosso corpo, assim, de uma forma muito ampla. Desde dessa ideia de que a gente tem um microcosmos dentro do macrocosmos, que a gente tem um microcosmos dentro do nosso corpo, como se a gente fosse o universo. Para alguns seres, eu até já fiz um vídeo sobre isso lá no YouTube, né, o microcosmo interior, que é exatamente essa ideia de que nós somos morada para tantos seres dentro de nós, né, existe uma quantidade de seres tão grandes, de micro-organismos e tudo mais que moram dentro de nós, e para esses seres nós somos o universo, em termos de dimensão, digamos assim. E essa conexão, enfim, e já vi algumas vezes né, já me foi mostrado um pouco de como que essa conexão, por exemplo, através do nosso DNA, descendo, né, no detalhe, digamos assim, no nosso corpo, como que isso chega nos nossos registros acásticos, abre portais multidimensionais, chega na nossa sabedoria a partir desse lugar. Mas aí tudo bem. Não precisa chegar nesse lugar, esse é o lugar que costuma, é a maneira como costuma vir para mim, porque é a linguagem, enfim, que eu tô mais habituada a lidar também. Mas entendendo que a sabedoria inata é essa sabedoria interior, essa sabedoria que mora dentro de você, que simplesmente faz parte daquilo que você faz parte daquilo que você simplesmente né? Faz parte do seu corpo. O seu corpo guarda toda essa sabedoria que todo o seu ser é. E aí eu gosto de, quando a gente vai imaginar aquela história do ser, da alma, do espírito da alma e do corpo, como se o corpo fosse um afunilamento, e aí para ser um afunilamento é como se fosse esse adensamento das coisas, né, para a matéria existir a matéria densa, e ela comprime tudo, então fica tudo bem coladinho, bem dentro de nós, nessa sabedoria. E aí é muito interessante, tá? É sabedoria inata, corpo, né? O que o corpo é, essa potência de criação que esse corpo que é esse adensamento de todas essas potências de ser numa matéria física. E aí, então já faz um tempo que eu trabalho com essa história da sabedoria inata, né? Tanto reconhecendo isso em mim, quanto para reconhecer isso, para compartilhar isso com as outras pessoas, enfim.
E aí hoje veio essa história de que a sabedoria inata não é uma sabedoria apenas do indivíduo, porque a gente sempre trabalha ela no nível individual, evidentemente, é a forma mais fácil da gente reconhecer também o que está funcionando, o que não está funcionando, quando a gente começa a conversar com o nosso corpo, e a gente começa a ser aí, através do que o nosso corpo está nos guiando, as coisas acontecem, a gente está no diálogo com o universo. Aliás, eu descobri que o universo é meu melhor amigo, assim, ó. Adoro ter uma relação de amizade, assim, com o universo, que eu posso trocar ideia com ele sobre tudo, ele me traz as respostas de tudo, ele me traz todas as coisas que eu quero, é uma coisa impressionante. Mas, enfim, voltando da parte do universo aqui para a parte do corpo, né, que na hora que eu tô nesse diálogo também, nesse reconhecimento com o meu corpo, nesse diálogo com ele, e trocando essa ideia com o universo e fazendo as coisas, eu consigo reconhecer muito facilmente como que essa sabedoria inata realmente vem de dentro para fora e faz com que as coisas aconteçam, e faz com que esses movimentos ocorram. E aí, hoje foi muito interessante na hora que veio essa instrução assim, tá? Então agora ativa também a sabedoria inata do seu grupo. Né? Eu tava fazendo aqui para uma mesa aqui pro povo aqui de casa, né? Eu, o Patrick e os meninos. E aí veio essa coisa, ativa a sabedoria inata do seu grupo. E aí eu achei muito interessante, porque daí eu entendi que a sabedoria inata não é só do meu corpo. Da mesma maneira como eu tenho um microcosmos interior, da mesma maneira como o meu corpo é o órgão do organismo Terra, da mesma maneira como o organismo Terra é órgão dentro de um sistema solar, dentro de uma galáxia, dentro de espaços de escalas cada vez, né, diferenciadas, mas menores ou maiores, tanto faz. O nosso corpo também tem uma sabedoria que é diferente da nossa sabedoria do corpo individual, mas existe uma sabedoria também em ser grupo, também em ser coletivo, porque a gente está o tempo inteiro vivenciando essas duas facetas. A gente está vivenciando a faceta do indivíduo e a gente está vivenciando a faceta do coletivo. Então, o nosso corpo tem as duas sabedorias, a sabedoria de ser coletivo e a sabedoria de ser grupo, de ser indivíduo. Então, quando veio essa coisa assim, tá? Então agora ativa essa sabedoria do ser grupo, do ser eu olhei e falei, uau, e o que mais é possível quando a gente ativa a nossa sabedoria inata de fazer coletivamente. E se todos nós estivéssemos, se muitos de nós, todos nós não vai ser, mas e se muitos de nós estivéssemos ativando essa sabedoria inata individual e essa sabedoria inata coletiva, o que mais seria possível de criar em termos de consciência? O que mais seria possível de expandir, permitir que todas essas coisas aconteçam a partir desse lugar de consciência, né? E o que mais é possível, universo? O que mais é possível? Me mostra o caminho. Me mostra o caminho para onde mais eu posso experimentar essa sabedoria inata, tanto individual e coletiva, para entender como é que ela funciona, como é que isso funciona de verdade. Enfim, é isso. E acabei de ver que eu fiz aqui que eu fiz o vídeo no Renato Odara, ao invés de fazer o vídeo no Odara da Rádio Cura. Mas tá tudo certo. E é isso. Vou deixar esse vídeo gravado aqui. Se eu conseguir, eu vou gravar lá no Odara também. Beijo, povo. Até!